E ferrou aí para os bolsonaristas! Olha, tá um desespero grande no PL, por quê? Porque os 3 primeiros condenados à prisão, no caso aí das emendas parlamentares, ou do chamado Bolsolão, que a imprensa não usa mais esse nome, percebeu? Que a imprensa chegou a usar esse nome por quê? Uma semana, talvez, lá atrás, em 2020, e depois enterrou? Agora é chamado de orçamento secreto, às vezes orçamento paralelo, para parecer que não é crime. Pois bem, 3 deputados do PL já foram condenados aí, o STF já mandou prender os 3. Estamos falando aí dos deputados, vou citar aqui o nome, Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e João Bosco. Um deles, o Maranhãozinho, pegou 6 anos e 5 meses de jaula. Pastor Gil, 5 anos e 6 meses de jaula. E o João Bosco, 5 anos de jaula. Além deles, foram aí condenadas mais 4 pessoas. Então são 7 condenados aí por roubo de dinheiro público com emendas parlamentares do chamado Bolsolão. Arthur Lira já está com medo. Por quê? Porque ele sabe que ele é investigado em pelo menos aí umas 5 ou 6 investigações que estão com Flávio Dino. Essa aí que causou condenação foi com Cristiano Zanin Martins. A investigação começou lá atrás, tá? Para você ver como as coisas demoram no Brasil. A investigação começou em 2021 com o ministro Lewandowski. O Lewandowski era relator e aí ele permitiu que a Polícia Federal fizesse uma coisa que é muito rara de fazer. A Polícia Federal invadiu o gabinete do Josimar de Maranhãozinho e aí a Polícia Federal conseguiu tirar fotos dele em que ele estava com caixas de dinheiro, porque a Polícia Federal colocou lá a câmera escondida e colocou uma escuta. Ou seja, isso é muito raro, a polícia invadir um local, colocar câmeras e escuta. Aí o Lewandowski permitiu, né? É raro um juiz permitir isso, e aí pegaram ali o deputado, ó, você vê aí que caixa de dinheiro vivo aí no escritório dele, aí novamente ele com caixa. Tem algumas fotos que mostram o deputado que feliz, ele estava feliz ali e tal, ele estava sozinho, aí ele foi, abriu a caixa, contou o dinheiro, ele ficou assim, ó, que bom, minha grana, peguei dinheiro público. No caso aí dos crimes que estamos falando, não é o chamado rouba mas faz, não, é o rouba e nem faz. Pegaram todo o dinheiro da emenda. Há emendas aí do orçamento secreto que a gente vê que o cara vai lá, pega uma emenda de 50 milhões, e aí ele faz algo que custa 20 e 30 em bolsa. Tem emenda ali, emendas que inclusive eram do Ministério do Tarcísio na época, Tarcísio de Freitas, aí, governador de São Paulo, que é blindado pela imprensa, que eram emendas ali para tratores. O Estadão chegou a chamar também por menos de uma semana de tratoraço o esquema, em que compravam tratores, cada trator custava mais ou menos 120 mil, e os tratores eram comprados por 350 mil, ou seja, roubavam 2/3. 1/3 era para comprar os tratores e 2/3 roubavam. E aí uma verba de 20 milhões, roubavam ali 13, 14 milhões e 6 compravam tratores. Só para dar um exemplo, era o rouba e faz. Tá fazendo, mas tá roubando muito. Mostrei aqui, ó, quem acompanha o Plantão Brasil pode comentar aí, para quem não acompanha saber. Mostrei aqui faz o quê? Uns 7, 8 meses, um esquema da prima do Bolsonaro, que inclusive ela não tem esse sobrenome, mas ela usa o sobrenome Bolsonaro na política, em que vazou um áudio dela cobrando um prefeito do interior de São Paulo de uma verba. Era uma verba de 300 mil que ela mandou, ela queria 1/3, ela queria 100 mil para ela roubar. Ela falou, eu sei que você, prefeito, vai ficar com muito mais do que os 100 mil do que você está falando que vai ficar. Então eu quero 100 mil. Porque na hora de negociar quem ia ficar com cada parte do dinheiro roubado, o prefeito da tal cidade, se eu não me engano, era Marília. Corrijam se eu estiver errado. Ele falou, você vai ficar com 30 mil. Eu vou ficar com 100 mil e aí o resto a gente faz a obra. Ela falou, não. A gente sabe que a obra vai ser superfaturada e você já vai ficar com parte desse dinheiro. Eu quero 100 mil. E aí se você quiser ficar com seus 100 mil, você fica. Aí fala, que coisa, olha só como é que é o dinheiro público. Isso em esferas pequenas, ela é deputada estadual, tá? Aí fala, olha só. Pois bem, aqui nesse caso era o rouba e nem faz. Não é que ia fazer superfaturada, ainda roubar. Não, nem faz. O que aconteceu? O Lewandowski mandou investigar, a Polícia Federal investigou, fez o indiciamento dos 3 e de todos os comparsas ali, inclusive alguns prefeitos lá do estado do Maranhão. Aí, o Procurador-Geral da República era o indicado pelo Bolsonaro ainda, Augusto Aras. Augusto Aras sentou em cima. Chegou no Gonê, o Gonê falou, peraí, tem coisa aí. Nisso, saiu o Lewandowski e entrou o Zanin.
no lugar do Lewandowski. Pegou o processo. E o Zanin falou, vai, dá encaminhamento logo. Aí o Gonê fez a denúncia. Fez a denúncia, foram tornados réus. Sendo tornados réus, começou a dar ali encaminhamento ao processo. Na semana passada, o Gonê pediu aí a prisão deles. E aí, ontem, o Supremo Tribunal Federal mandou prender os 3 deputados. Um é ex-deputado já, tá? Um deles, que é o... Vou aqui ler os nomes. Um deles já não é mais deputado, que é o João Bosco. Ele é suplente lá no Ceará. Então, se algum deputado do Ceará renunciar, morrer, enfim, for cassado, ele é primeiro suplente já lá no PL. O Josemar Maranhãozinho chegou a ser vice-líder do governo Bolsonaro, tá? No governo Bolsonaro ele foi vice-líder. Se você não sabe, né, que tem o líder e o vice